Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, pode se assentar, você aqui em Santo André, graça e paz, estávamos orando, graça e paz a você que me acompanha agora pelo YouTube, graça e paz a você no YouTube ao vivo, glória a Deus pela sua vida. Esse é o MGA, Ministério Graça e Apostolado, aqui na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quartas-feiras, às 19h30, daqui é gravado ao vivo para todo o Brasil, para toda a terra, para toda a internet que nos assiste segundo a vontade de Deus. Quarta-feira às 19h30, Graça e Apostolado, o estudo bíblico da palavra em graça. De domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Venha louvar a Deus, venha exaltar o Senhor, venha honrar aquele que te salvou pela sua graça. Quarta-feira às 19h30, domingo às 18 horas aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma vida melhor espera por você. Amém? Hoje eu tenho um assunto novo. Olha, falar em assunto novo, deixa eu falar do meu livro. Olha, em breve logo vai sair o volume 2, hein? Esse aqui, vocês aqui na igreja, quem não tem ainda pode adquirir na livraria. Chegou uma remessa do meu livro novo. Esse é o volume 1, Graça e Apostolado, volume 1, onde eu falo sobre crescendo na graça, reinando em vida e a minha graça te basta. Tá? Esse é o volume 1. Esse aqui é o Provérbios de MGA. Você aqui na livraria, aqui na igreja, pode adquirir na livraria. Você aqui em Santo André. Você pela internet, pode adquirir pelos correios. Me chama no WhatsApp ou no Facebook, Ministério Graça e Apostolado, e eu te envio pelos correios os 2 livros, apenas R$30. Os 2 livros, série Graça e Apostolado, volume 1, Provérbios MGA, vai os 2 juntos. Eu te envio também alguns folhetos em graça de evangelização, mais a despesa do correio. Então tudo isso por apenas R$30 para qualquer lugar do Brasil. Acre, Maranhão, Pará, Manaus, Bahia, qualquer lugar do Brasil, você recebe o livro MGA volume 1 e o Provérbios MGA, mais folhetos em graça e já com as despesas do correio pago. Amém? Me chama no WhatsApp, me chama no Facebook e eu te envio pelo correio. Amém? Vocês aqui na igreja, coloca a mão na sua Bíblia, coloca a mão na Bíblia aí. Você que me assiste também aí ao vivo, coloca a mão na Bíblia e diga comigo assim, ó: eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus não voltará vazia para o Senhor. Ela me será revelada pelo Espírito Santo que habita em mim. Amém? Vamos lá, assunto novo hoje, apostolado novo. O tema de hoje, muito importante. Muitos ainda não entenderam isso e os que entenderam não sabem explicar. Antes, deixa eu dar um graça e paz a todos os pastores que estão me assistindo agora, aos vários grupos de WhatsApp, MGA Brasília, MGA Presidente Prudente, MGA Fortaleza, MGA Manaus, MGA São José dos Campos, Negra, MGA agora São José dos Campos, glória a Deus, mais um MGA aberto. E graça e paz a todos vocês que estão no WhatsApp, me assistindo, me acompanhando e espalhando, me ajudando a espalhar a graça de Deus pelo mundo. Amém? O tema de hoje: onde começa o Novo Testamento? Marca no seu caderno aí. O tema de hoje: onde começa o Novo Testamento? Olha, os leigos dirão que começa em Mateus, né? Os leigos dirão isso. O crente tradicional, que não tem o pleno conhecimento, ele pensa e foi ensinado que o Novo Testamento começa em Mateus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o apóstolo Paulo disse. Vamos ver na Bíblia aonde começa o Novo Testamento. Por favor, Hebreus capítulo 8 é o primeiro texto que eu vou ler nessa noite. Eu tenho alguns textos para ler, hein? Então, Bíblia, papel e caneta, e me acompanhem nesse estudo bíblico que vou fazer agora, nessa ministração. Hebreus 8,
Abra sua Bíblia aí, por favor, rapidinho. Eu tenho alguns textos para ler. Vou ter que dar uma corridinha aqui, porque senão o tempo não vai dar. Hebreus 8, versículo 13. O tema de hoje, para todo o Brasil, toda a terra, pela internet, rede mundial. Hebreus 8, 13. O apóstolo Paulo, que escreveu Hebreus, ele disse em Hebreus 8, 13: dizendo nova aliança, ele quem? Deus, ele tornou antiquada a primeira. Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna, não era, se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Abra comigo em João 19 e deixa o Hebreus 8 aberto. Deixa o Hebreus 8 aberto. Abra em João 19. Nós vamos ter você vai ver que esses dois versículos nos dá um entendimento perfeito a respeito da graça de Deus. João 19, versículo 30. Está aqui, ó. E deixa o Hebreus 8, 13 aberto para você conferir os dois textos. João 19, 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. Bom, se você perceber na sua Bíblia aí, talvez a maioria das Bíblias aqui em graça já não tem mais. A maioria. Mas os que foram porque nós estamos em graça desde 1997. Desde março de 1997. Então, os que chegaram em 2005, 2010, talvez não ouviram essa mensagem. Mas os que são das antigas, estão há mais de 20 anos em graça, provavelmente em suas Bíblias, já não vai ter mais a página entre Malaquias e Mateus. Abram suas Bíblias aí em Malaquias capítulo 4, do lado de Mateus. Eu não vou ler nenhum versículo, só quero te mostrar algo. Malaquias, olha lá, ó. Malaquias é do lado de Mateus. Se você abrir em Mateus, vai voltar um pouquinho, você vai encontrar o Malaquias 4. Prestem atenção, olhem aqui na Bíblia. Vou mostrar na minha Bíblia. Bíblia surradinha, né? Bíblia de pastor é assim, de pregador. Bíblia que se usa, né? Tem gente que a pessoa tem a Bíblia há 30 anos, a Bíblia está novinha. Claro, não lê, aí vai estar novinha mesmo, né? Olha aqui, ó. Malaquias 4 e do lado Mateus 1. Na verdade, a Bíblia teria que ser assim, ó. Tá enxergando? Você aí na internet está vendo? Na internet, está percebendo? Então, na verdade, tem, ó, Malaquias aqui, onde eu estou mexendo com o dedo, e aqui Mateus. Teoricamente, as Bíblias de um cristão tradicional que não entendeu ainda a graça, entre Malaquias e Mateus tem uma página escrita no Novo Testamento. Essa página tem que ser arrancada, porque essa página é uma farsa, é uma mentira. Olha a minha Bíblia como que é, ó. Malaquias de um lado, Mateus do outro. Ou seja, Mateus, essa página não vale. Está escrito no Novo Testamento? Pode tirar e jogar fora. Olha aqui, ó. Malaquias, termina Malaquias 4, versículo 6, começa Mateus capítulo 1. É assim. A verdade é assim. Essa página que as indústrias de Bíblia colocaram entre Malaquias e Mateus é uma farsa, é uma heresia. Porque, na verdade, o Novo Testamento não começa em Mateus. E vou te mostrar isso na Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. A Bíblia diz isso. Lendo a Bíblia, o Espírito Santo me mostrou que o Novo Testamento não começa em Mateus. Aí você fala assim: ah, mas na minha Bíblia tem uma página entre Malaquias e Mateus dizendo que é o Novo Testamento. Mas essa página não é a palavra de Deus. Olhem para mim, a palavra de Deus, estou te mostrando. Olha aqui Malaquias, aqui é a palavra de Deus. E olha aqui Mateus, aqui é a palavra de Deus. A página do meio que está escrito apenas Novo Testamento, essa não é palavra de Deus. Foi o homem que colocou aí. Quem está entendendo?
Então você pega e tira essa página daí, corta com uma tesoura para não estragar a Bíblia, pega uma régua e arranca assim, para não confundir sua mente. Na verdade, todas as Bíblias deveriam estar assim. Mas as Bíblias são feitas pelo sistema religioso, que não tem o entendimento da graça e do apostolado. Então, para eles, começa no Novo Testamento. Mas na verdade não começa. E vou te mostrar isso na Bíblia. Vou te mostrar na Bíblia. Não vou falar o que eu penso. Vou te mostrar na Bíblia. Primeiro, Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança, eu acabei de ler, Deus tornou antiquada a primeira aliança. Aquilo que se torna velho e antiquado, perto está de desaparecer. João 19,30, Jesus disse, está consumado. Por que eu estou te mostrando esses dois textos? Estou te mostrando o início do Novo Testamento. O tema de hoje, onde começa o Novo Testamento? Vou te mostrar e provar que não começa em Mateus. Quem está entendendo? Diga comigo, Hebreus 8,13. Deus disse nova aliança. Diga, Deus tornou antiquada a primeira aliança. Se você ler Romanos 10,4, diz o quê? O fim da lei é Cristo. Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira aliança. Qual que era a primeira aliança? A lei. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei terminou em Cristo. Em Cristo quando? Eu não li João 19,30, que Jesus disse, está consumado? Então, quando Jesus morreu na cruz e disse, está consumado, ali estava encerrando, acabando a lei. Abre um parênteses. Ainda que até hoje muitos vivem dela. Fecha parênteses. Mas diante de Deus, a lei já não tem mais nenhum valor. Quem está entendendo? Guarda de sábado é um mandamento da lei. Você guardar o sábado ou não guardar, para Deus não vai mudar nada. Por quê? Porque a guarda de sábado era da lei. E a lei terminou em Cristo. Romanos 10,4. Então, é tipo um dinheiro velho que não tem valor. Você está guardando o sábado, está perdendo o seu tempo. Você pode se sentir bem, você pode achar legal, mas não tem nada a ver com Deus. O espiritual não tem nada a ver. Por quê? Porque a guarda do sábado era algo da lei. Romanos 10,4. E a lei terminou em Cristo, já acabou. O fim da lei é Cristo. Acabou a lei. Você cumprir algo da lei, hoje já não tem mais nenhum valor, não tem mais nenhum sentido. Quem está entendendo? Estou sendo o mais claro possível. O tema de hoje, onde começa o Novo Testamento? Ora, você vai perceber, abre em Hebreus capítulo 9. Vou entrar no meu assunto já, hoje eu vou direto já. Não vai dar tempo. O tema de hoje, onde começa o Novo Testamento? Hebreus 9 vai deixar claro, como o Espírito Santo me deixou claro. Hebreus 9 vai deixar claro que o Novo Testamento não começa em Mateus. Eu vou te falar onde começa. Eu vou te mostrar na Bíblia. Mas primeiro eu vou te mostrar que não começa em Mateus. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus capítulo 9. Abre a sua Bíblia em Hebreus 9. Hebreus, quem já achou Hebreus 9, diga amém. Coloque o seu dedo no verso 15. Não pisca nem o olho. Você que está me assistindo pela internet, preste a máxima atenção. Veja na sua Bíblia. Eu vou ler Hebreus 9,15. Eu não vou inventar, eu não vou falar o que eu penso ou o que eu acho. Eu vou ler. E como está na minha Bíblia, vai estar na sua também. Por isso que eu quero que você acompanhe. Hebreus 9,15 diz assim, por isso, ele quem? Jesus Cristo. Por isso ele é mediador de uma nova aliança. Para aí. Hebreus 9,15 diz que Jesus Cristo, ele, significa Jesus Cristo, ele é mediador de uma nova aliança. Olha, se está falando de uma nova, é porque tinha uma velha. Amém? Porque a Bíblia fala da velha aliança e da nova aliança. Também chamado de Velho Testamento, ou Antigo Testamento, e Novo Testamento, ou Nova Aliança, que é a mesma coisa.
Presta atenção. Hebreus 9,15. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados. Alô, Jesus não morreu na cruz? Para que e por que ele morreu? Segundo a Bíblia que eu estou lendo, Hebreus 9,15 diz que foi para a remissão dos pecados. O que é remissão? Os crentes não sabem o que é remissão? O cara é crente há 30 anos, ele não sabe o que é remissão? Entra no nosso site, ou entra no YouTube, no nosso canal no YouTube, procura lá, ó, o que é redenção. Eu preguei essa mensagem. O que é redenção? Os crentes não sabem o que é redenção, os crentes não sabem o que é remissão. O que é remissão? Vem do verbo remir. O que é remir? Tirar. Então, Hebreus 9,15, por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para remir, remissão, tirar os pecados que havia. Tem gente que pensa que nós somos pecadores, e ficam loucos quando eu falo que nós não somos. Como é que nós podemos ser pecadores se os pecados havia? Não há. Olha o verbo no passado, ó. Eu tenho 50 e poucas Bíblias. Olha o verbo no passado, ó. Para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança. Então diga comigo, os pecados havia na primeira aliança. Alô, Romanos 6,14, não estamos debaixo da primeira aliança, estamos debaixo da segunda aliança, que é a graça, que é a nova aliança, que é o Novo Testamento, que é o novo pacto, que Cristo é o mediador. Alô, então se no tempo de Moisés o homem era um pecador, no tempo de Cristo o homem é justificado. Pois para isso ele morreu na cruz. Não é difícil entender isso. Eu fico escandalizado como que os crentes não entendem isso. O crente batista, quadrangular, pentecostal, assembleano, fazem faculdade, fazem teologia, mas eles não entendem isso. Como é que um crente de 30 anos de igreja pode falar que é um pecador diante de Deus? Ele está anulando o que Jesus fez por ele na cruz. Vamos continuar o assunto. Hebreus 9,15. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna, que é a salvação. Coloca o dedo no verso 16. Hebreus 9,16. Onde há testamento... Alô, olhem para mim agora. Ele já arrancou a da Bíblia dele, acabou de arrancar agora a página. Entre Malaquias e Mateus, não tinha uma página em branco escrito Novo Testamento? Então você vai pensar nessa página e vai ler Hebreus 9,16. Ó, Hebreus 9,16. Onde há testamento, necessário é que intervenha o quê? A morte do testador. Então, o que Paulo está dizendo? Para que um testamento seja verdadeiro, tem que ter a morte, tem que haver morte, certo? Deixa o Hebreus 9 aberto, abre em Mateus, abre aí, deixa o Hebreus 9 aberto, não fecha não, que eu já vou voltar lá. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Os teólogos tradicionais, ou seja, a teologia tradicional, colocou uma página em branco entre Malaquias e Mateus, escrita o Novo Testamento. Mas eu vou provar que não é. Eu vou provar na Bíblia que essa página escrita o Novo Testamento foi colocada em lugar errado. Por quê? Porque Hebreus 9,16 diz, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Hebreus 9,16. Veja Mateus 1,18. Mateus 1,18. Ora, a morte de Jesus Cristo foi assim. Amém? Ah, não é a morte? O que está escrito aí? Nascimento. Quem entendeu? Teólogos, vocês erraram feio, hein? Vocês erraram feio. Alô? Alô? Não estou falando o que eu penso. Não estou falando o que eu acho. Presta atenção. Ó, Hebreus 9,16.
Onde há testamento, eu sei de cabeça, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Se as Bíblias diz que o Novo Testamento começa em Mateus, então tem coisa errada. Como que começa em Mateus, se em Mateus ele estava nascendo? E Paulo diz que é necessário que haja morte. Ele estava nascendo. Levanta a mão quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Mateus 1. Você vê que na minha Bíblia já não tem mais. Ó. Aqui, ó. Malaquias e Mateus. Há mais de 20 anos que essa página não me engana mais. Me enganou por muito tempo. Por quê? Porque as pessoas pensam que o Novo Testamento começa em Mateus. Não é o que você pensava? Mas te enganaram. Porque quem colocou essa página aí fez você pensar que começava em Mateus. Quando eu estou te mostrando na Bíblia que para que seja Novo Testamento tem que ter morte. E ele estava nascendo. Então, olhem para mim. Eu tenho autoridade espiritual para falar. Eu tenho autoridade e autonomia espiritual para falar. Que Mateus, Marcos, Lucas e João não são o Novo Testamento. Quer que eu provo? Claro que eu vou provar. Deixa o Hebreus, pode fechar o Mateus. Deixa o Hebreus 9 aberto. Abre em Gálatas 4. Eu tenho conhecimento pleno. Eu tenho autoridade espiritual. Eu tenho autonomia que Deus me dá para dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros do Novo Testamento. Porque não tem nada de novo lá. Está claro ou não está claro? E vou te mostrar na Bíblia. Alô, não sou eu que vou falar para você que não é. A Bíblia vai deixar claro que não é. Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas, capítulo 4, quem já achou, diga amém. Coloca o seu dedo abençoado no verso 4. Vamos ver o que diz a Bíblia. Não o que eu penso, não o que eu acho, mas o que diz a Bíblia de todos os que têm a Bíblia na face da terra. Gálatas 4, verso 4. O apóstolo Paulo diz, Gálatas 4, 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus, quem? Deus enviou o seu filho, está em maiúsculo, não está? Então, Deus enviou o seu filho, quer dizer, ele mesmo se revestiu em carne, em linha com Filipenses 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, humilhou a si mesmo, tornando-se em forma de homem. Está claro? Lembra disso aí, Filipenses 2? Gálatas 4, 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vixe, agora ficou ruim, hein? Putz. Mateus 1, 18, fala do nascimento de Jesus. Gálatas 4, 4 fala que ele nasceu sob a lei. A teologia vai lá e coloca uma página em Mateus dizendo que é Novo Testamento. Se Gálatas 4, 4 diz que ele nasceu sob a lei, então Mateus era lei. Está claro ou não está claro? Só quem pegou essa. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quem está entendendo? Dá um sinal quem está entendendo. Isso nunca te ensinaram. O senhor já fez escola dominical? Nunca te ensinaram. Nunca, eles não têm a revelação. Presta atenção. Não estou lendo um outro livro do além. Estou lendo a Bíblia. Presta atenção. Hebreus 9, está lá aberto, 16. Está aqui, ó. Hebreus 9, 16. Onde há testamento, o sistema religioso não colocou uma página em branco entre Malaquias e Mateus dizendo o Novo Testamento? Então tudo bem, colocaram a página lá. O tema de hoje, onde começa o Novo Testamento? Estou te provando que não começa lá onde eles colocaram. Hebreus 9, 16. Onde há testamento, olha lá, necessário é que intervenha a morte do testador. Em outras palavras, para que Mateus seja Novo Testamento, Jesus tinha que ter morrido. E não nascendo, ele estava nascendo ainda. Quem entendeu isso? Como se não bastasse Gálatas 4, 4, que eu não terminei e vou ler. Como se não bastasse o Hebreus 9, 16,
Gálatas 4:4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Sublinha na sua Bíblia. Digam, nascido sob a lei. Diga isso. Então Paulo está dizendo o quê? Que Mateus é um livro da lei. Está claro ou não está claro? Porque ele nasceu em Mateus 1,18. Está claro ou não está claro? Ele nasceu em Mateus 1,18. Paulo está dizendo que ele nasceu sob a lei. Gálatas 4:5. Por que ele nasceu sob a lei? Gálatas 4:5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Alô? Nós estamos debaixo da lei? Nós não, porque ele não nasceu nos nossos tempos. Ele nasceu lá há mais de 2000 anos atrás, no tempo da lei. Ele nasceu debaixo da lei, Gálatas 4:4, para resgatar os que estavam debaixo da lei, Gálatas 4:5. Se estiver escrito, eu creio. É assim que está escrito. É assim que eu creio. Os evangélicos tradicionais, até pastores, costumam dizer: eles inventam. Eu estou inventando nada, estou só lendo a Bíblia. Está claro? Cuidado, porque eles estão falando coisas aí que nunca... Eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Alô? Eu nasci em 1967. Eu tenho uma Bíblia de 1901. 66 anos antes de eu nascer. Posso falar? A Bíblia de 1901 tem Gálatas 4:4, tem Hebreus 9:16. Já estava lá muito antes de eu nascer. Para que ninguém fale que eu estou inventando alguma coisa. Vocês aqui não viam, não enxergavam, não tinham olhos iluminados. Por quê? Porque não estava debaixo do apostolado. Alô? Somente através do apostolado que se recebe olhos iluminados. Não adianta ser pastor. Pode ser, eu já era pastor também, mas eu não tinha olhos iluminados. Eu viajava o Brasil todo pregando, ensinando, fazendo conferência, mas eu não tinha olhos iluminados. Então, o ser pastor não quer dizer nada. Muitos não são pastores, não são apóstolos e têm os olhos iluminados para enxergar. Amém? Então voltem em Hebreus 9, que é meu assunto. Pode fechar o Gálatas 4. Então eu posso dizer convictamente que Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros do Novo Testamento. Ainda não. Por quê? Porque Hebreus 9:16, continua comigo. Onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. 17. Porque um testamento, como que a Bíblia, como que Paulo foi claro. Hebreus 9:17. Um testamento, marca na sua Bíblia, só é confirmado. Uma outra versão, só é válido. Alguma que diz só é válido? A sua Bíblia diz só é válido nenhuma? Hebreus 9:17. Um testamento só é confirmado onde houve morte. E em Mateus 1:18, Jesus estava o quê? Nascendo. Está claro ou não está claro? E Paulo está dizendo o quê? Que o testamento só tem valor, só tem validade, só é confirmado onde houve morte. Hebreus 9:17. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Alô? E em Mateus, Jesus estava o quê? Vivo, andando sobre as águas, curando cego, curando leproso. É ou não é verdade? E em Marcos? Vivo. E em Lucas? Vivo. E em João? Vivo. E hoje? Hoje mudou, peraí. Hoje mudou. Consegue perceber? Vem de novo. Hebreus 9:17. Vem de novo, vou ler a última vez que vou mudar de assunto. Hebreus 9:17. Porque um testamento só é confirmado, só tem valor, onde houve morte. Digam comigo. E em Mateus capítulo 1, Jesus estava nascendo. Em outras palavras, se ele estava nascendo e o testamento só tem valor onde houve morte, então Mateus não é Novo Testamento. Está claro ou não está claro? Como se não bastasse Gálatas 4:4, que diz que ele nasceu debaixo da lei. Cadê eu estou entendendo? Isso a teologia não te ensinou. Dá tempo ainda. Só ficar debaixo do meu apostolado. Amém? De graça, hein? Você pagou a teologia para aprender coisa errada. Eu te ensino a verdade de graça. Quem recebe? Você pagou curso para aprender heresia. Eu te ensino a verdade de graça.
Hebreus 9,17. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou, olha o que Paulo fala, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Diga comigo, o que isso quer dizer? Olhem para mim. Seu pai é rico, milionário. Se você é filho do seu pai, você é o que dele? Herdeiro. Tá claro? Mas você não herda um centavo enquanto seu pai estiver vivo. Tá aqui, seu juiz. Eu tenho o testamento aqui, ó. Eu tenho aqui, meu pai assinou, tá reconhecido firme em cartório, é verídico. Ele fala, não, é verdade mesmo. Mas você não tem direito a nada, porque ele ainda está vivo. Em outras palavras, Deus está falando o quê? Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Porque o seu pai, aliás, porque ele ainda está vivo. Quem entendeu? Está claro ou não está claro? O pai estava vivo, como é que você vai ser herdeiro se o pai estava vivo? Alô? Você só tem direito à herança depois que o pai morre. Aí a herança vai para você. Logo, o Mateus no Novo Testamento, porque o Jesus não tinha morrido, estava vivo. Quem entendeu? Posso subir mais um degrau? Posso? Glória a Deus pela sua vida. Escreva no seu caderno aí, ó. Coloca o número 1 primeiro, né? 1 e uma bolinha. Eu vou te mostrar algumas etapas do Novo Testamento. Aí vai ficar claro. Algumas etapas. Porque você não nasceu desse tamanho que eu estou vendo aí. Ninguém nasce grande, né? O tema de hoje, diga comigo, onde começa o Novo Testamento? Você já está aprendendo que já não foi em Mateus, né? Tá claro? Porque o testador estava vivo. E o testamento só tem valor se ele estiver morto. Tá claro? Então eu vou falar agora sobre algumas etapas do Novo Testamento. Aí você vai ver que vai encaixar. Primeiro, escreva aí. Jesus morreu. Alô, eu não vou nem falar primeiro Jesus nasceu. Por quê? Alô, presta atenção. Jesus nasceu. Mas se ele tivesse, ele morreu com 33 anos. Mas se ele não tivesse morrido e tivesse com 2.200 e poucos anos, ainda não seria o Novo Testamento. Porque para ser o Novo Testamento, o testador teria que morrer. Então não conta que Jesus nasceu. Conta que Jesus morreu. Segundo, escreve aí. Número 2. Jesus ressuscitou. Isso vale muito. Não só a morte, mas ele ressuscitou. Terceiro, Jesus subiu aos céus. É algumas etapas do Novo Testamento. Jesus morreu. Claro que antes de morrer ele nasceu, né? Mateus 1, Jesus nasceu. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E depois, Jesus subiu aos céus. Atos capítulo 1. Estão acompanhando aí? Quarto, escreva aí. Jesus aparece a Paulo. Agora vai mudar a conversa, hein? Porque enquanto Jesus nasceu, andou com João, andou com Mateus, andou com Tiago, andou sobre as águas, curou cego, curou leproso, isso Elias também fazia. O Elias só não andou sobre as águas, mas também curou doente. O Eliseu também curou o Naamã, e os profetas curaram, Isaías, e milagres e sinais. Então até aí era um Jesus profeta. Até aí era um Jesus profeta. Mas esse Jesus profeta, João 4 diz que ele era profeta. Jesus estava com a mulher no poço, a mulher samaritana, e Jesus falou assim, olha, se eu te der a água, tal aquela conversa da água, tudo que eu vou resumir, né? Se você soubesse quem te pede água, tal não sei o quê. Aí ela falou assim, eu vou lá falar com meu marido. Jesus disse, olha, você já teve 5 maridos e o que tem não é seu marido ainda. Ela, João 4,19, Senhor, vejo que tu és um profeta.
porque ele nem conhecia ela. Jesus judeu, a mulher samaritana, como que ele sabia que ela já tinha tido 5 maridos? 5 ainda, hein? E o que você tem ainda não é seu marido. Quer dizer, 5 mais 1, 6. Foi revelado a ele. Esse é o dom de palavra da sabedoria. 1 Coríntios 12. É revelado parte da sabedoria que só Deus sabe. Isso foi revelado para Jesus na hora. Então ali estava o Jesus profeta. João 4,19. Senhor, ela falou, vejo que tu és um profeta. Se ele não tivesse morrido, não haveria nova aliança. Se ele fosse só um profeta como Moisés, como Elias, como Eliseu, como Isaías. O que prova e o que provou que Jesus, além de ser um profeta que ele era, que ele tinha unção de apóstolo, de pastor, de evangelista, de mestre, de profeta, Jesus tinha 5. É claro, ele tinha que ter mesmo, ele era o próprio Jesus, né? Se Paulo teve, você imagina o próprio Jesus, que era Deus na terra revestido em carne. Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ficou provado que ele era muito mais que um profeta, além de Elias, além de Eliseu, além de Moisés, além de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ficou provado que ele era o próprio Salvador, o próprio Deus. Paulo chama ele de Cristo. Paulo chama ele de Filho, em maiúsculo, Filho do Deus vivo. Filho quer dizer o Cristo, o ressuscitado. Então levante um dedo e diga, Jesus morreu. Mais um, diga, Jesus ressuscitou. Diga, Jesus subiu aos céus. Diga, Jesus apareceu a Paulo. Vocês estão acompanhando a ordem cronológica? Eu não estou dando texto, porque eu estou crendo que vocês conhecem a Bíblia, pelo menos um pouquinho. Jesus nasceu, Mateus 1. Jesus morreu, Mateus 26, 27, 28, você vê que ele morreu lá no final, né? Marcos 14, 15, 16. Estou dando o final. Jesus nasceu, Jesus morreu. Jesus ressuscitou, João 21, todo mundo conhece que ele ressuscitou, sabe, de cor e salteado. Jesus subiu aos céus, Atos capítulo 1, os anjos viram ele subindo aos céus. Jesus aparece a Paulo, Atos 9. Vocês estão percebendo que é uma ordem cronológica? Quem está entendendo? Isso não pode ser invertido. Não tem como inverter, por quê? Olha, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Eu estou andando para frente. Jesus subiu aos céus, Jesus apareceu a Paulo. Agora vai começar tudo diferente. Pastor, mas Jesus nasceu, tudo bem. Jesus morreu, amém. Ele ressuscitou. Já não começa a nova aliança? É verdade, começa mesmo. Onde começa o Novo Testamento? É o tema de hoje. Onde começa? Após a ressurreição de Jesus. Presta atenção. Estou respondendo. Estou respondendo por um discernimento. Resultado de um pleno conhecimento. Mas tem fundamento bíblico. O tema, onde começa o Novo Testamento? Após a morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Começou o Novo Testamento. É ali, porque eu estou vindo em ordem cronológica. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, derramou o sangue, diz tudo está consumado. Mas depois ele ressuscitou. Olha como foi importante. Depois que ele ressuscitou, ele subiu aos céus. São etapas. Depois que ele subiu ao céu, ele apareceu a Paulo. Mas pastor, aonde começa o Novo Testamento? Diga comigo, após a morte e ressurreição de Jesus. Agora tem uma coisa muito importante que eu vou te falar. O Novo Testamento começou após a morte e a ressurreição. Só que ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Ou seja, já estava valendo diante de Deus, já estava prevalecendo a nova aliança, mas além de ninguém saber, ninguém entendia nada. Diga comigo, por isso que Jesus apareceu a Paulo. Para quê, hein? Alguém quer falar para quê? Para explicar para eles, alô, já começou uma nova aliança. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Não sabeis que todos quanto fossem batizados em Cristo, fossem batizados... Quer dizer, Paulo começou a explicar. Não é que o Novo Testamento começou quando Paulo começou a explicar.
Já tinha começado, mas ninguém sabia e nem entendia nada. E você pensa que hoje é diferente? Quantas igrejas, quantos ministérios, quantos pastores estão vivendo igual a igreja primitiva? Expulsando demônio, batizando com água, ungindo com óleo, fazendo jejum, subindo no monte. Estão vivendo igual a igreja primitiva. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles viviam de rudimentos, ou seja, obras desnecessárias à salvação. Quem entendeu o que eu falei? Ah, pastor, então não posso batizar? Ah, você quer batizar? Pode batizar, você pode ficar o dia inteiro batizando. Você só não pode falar que você é salvo por causa disso que você fez. Você quer batizar? Pode batizar o dia inteiro, irmã. Você pode ficar o dia inteiro no Rio Jordão, você pode ficar o dia inteiro no batistério, você pode batizar em nome de Jesus, você pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode fazer o batismo que você quiser, você só não pode falar, agora sim eu sou salvo. Porque se você falar isso, você está anulando a graça de Deus, que é a morte de Jesus por você. Quem entendeu? Então por que Jesus apareceu a Paulo? Para explicar para a igreja, para o povo, que o batismo era desnecessário. Por isso que você encontra no livro de Atos, batismo. Filipe batizando o eunuco, Filipe descendo a Samaria, Pedro batizando Cornélio. Por quê? Porque eles não sabiam que era desnecessário a salvação. O Pedro, Atos capítulo 10, 44, 45, 46. O Pedro estava pregando na casa de Cornélio, de repente o Espírito Santo manifestou. O Espírito Santo manifestou, começaram a falar em línguas, tem gente que não tem línguas, né? Fala que é idiomas. Isso é falta de conhecimento, falta de revelação. Atos 10, 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, de repente caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam e começavam a falar em línguas e profetizar. O Pedro, ele falou assim, olha o que Pedro falou na casa de Cornélio: irmãos, vocês estão vendo? Os gentios receberam o Espírito Santo também como nós. Como que pode recusar água para eles? Não é o caso de recusar água, é de não precisar de água. O Pedro não entendeu nada. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. O Pedro não entendeu nada, presta atenção. Irmão, abençoado, se o Espírito Santo já tinha sido dado, fala para o seu irmão, água para quê? Mas o Pedro queria cumprir a ordenança. Quem crer e for batizado será salvo. Ele estava ainda no evangelho da circuncisão. Ele não conhecia o evangelho da incircuncisão, ou seja, que não precisa se batizar em águas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso é um dom de Deus. Pedro não sabia disso. Então, as pessoas na casa de Cornélio, os crentes, mesmo recebendo o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, provando de dons espirituais, mesmo assim, o Pedro falou, vai que eles não são salvos, né? Deixa eu batizar eles aqui, porque, né? Vamos garantir, né? Vamos garantir, né? Garantir com o quê? Com água? Garantir com o quê, Pedro? Com água? Você não está vendo que eles já receberam o Espírito Santo? Ou a água é melhor que o Espírito Santo? Ou mesmo com o Espírito Santo, ainda está faltando alguma coisa? Isso vai te responder, provavelmente o senhor que veio da Pentecostal, provavelmente o senhor viu lá pessoas que já falavam em línguas antes de ser batizado nas águas. O senhor não viu muitas vezes? Pessoas que recebiam o Espírito Santo, a manifestação, não recebiam? O senhor não viu lá? Mas se ele recebeu o Espírito Santo, água para quê? Então ele está incompleto. O Espírito Santo não é suficiente, ainda falta a água. Agora eu te pergunto uma coisa, lá no sistema nós pensávamos o quê? Olha, ele recebeu o Espírito Santo, até falou em línguas, teve visão, teve dons, blá, 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 blá. Mas se ele não batizar, ele não vai ser salvo. Pelo amor de Deus, como que ele não vai ser salvo se ele já tem o Espírito Santo? Como que ele não vai ser salvo se o Espírito Santo está nele? Manifesto! Pelo amor de Deus! Água para quê? Quem está entendendo o que eu estou falando?
Não, pastor, tem que batizar. Tá bom, irmão, pode batizar. Eu não acabei de falar aqui. Quer batizar? Pode batizar. Mas se você for sensato, você não vai falar, agora sim eu estou salvo. Porque você não está salvo por causa do batismo em águas. Prepare suas mãos, quem reconhece. Você está salvo por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Coríntios 6:20. Fostes comprados por bom preço. Você não está salvo por causa de água. Você está salvo por causa do sangue de Jesus que te comprou na cruz e te deu a vida eterna. Por isso que você está salvo. Ou não é isso que a Bíblia ensina? Então você quer continuar como Pedro vivendo errado? Pode viver à vontade. Mas conheça a verdade, saiba da verdade. É uma tradição fazer o batismo? Nós estamos acostumados, a igreja já tem 300 anos, e se eu tirar o batismo, a irmã velhinha, aquele irmão velhinho, você não quer escandalizar o irmão que não, é fraco na fé, não tem conhecimento? Então não fala, agora você está salvo. Você não pode falar isso, porque se você batizar uma pessoa e falar, agora você está salvo, você está pisando no sangue de Jesus. Você está anulando a graça de Deus. Porque a salvação não é pelas águas. Salvação é pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Levante um dedo e diga comigo, Jesus nasceu. Diga, Jesus morreu. Diga, Jesus ressuscitou. Diga, Jesus subiu aos céus. Diga, Jesus apareceu a Paulo. Apareceu a Paulo para quê? Para explicar para Paulo como que seria agora na nova aliança, que já é um novo testamento. E presta atenção, qualquer pessoa que é um pouquinho inteligente vai entender. Se é uma nova aliança, não vai ser igual a velha, né? Senão não chamaria nova. Seria a mesma aliança e não nova aliança. Só quem entendeu. Alô? Quem consegue abrir rapidinho Hebreus 8:13? Abre aí Hebreus 8:13. Eu vou falar de cabeça. Hebreus 8:13. Sabe o que diz aí em Hebreus 8:13? Dizendo a mesma aliança. É isso? Hebreus 8:13. Dizendo a mesma? Dizendo o quê? Nova. Alô? Diga comigo, se é nova, não pode ser a mesma. Tá claro ou não tá claro? Senão não era nova. Se na graça é para se viver como vivia na lei, então que graça que é essa? Então não é graça, ainda é lei. Se debaixo da nova aliança as igrejas vivem como se estivesse debaixo da velha, com campanha, com corrente, subindo no monte, com sacrifício, com jejum, com batismo, com Páscoa. Então não é nova, ainda é velha. E a morte de Jesus não valeu para nada, porque continua a velha aliança. Quem está entendendo? O tema de hoje, diga comigo, onde começa o Novo Testamento? Mais uma vez que eu vou mudar de assunto, levante um dedo, diga comigo, Jesus morreu, diga, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, Jesus apareceu a Paulo. Então por favor, 1 Coríntios 3, agora abre aí. Agora já não é mais Mateus, já não é mais Marcos, porque a Bíblia, escreva essa frase, a Bíblia, diga comigo, a Bíblia tem uma ordem cronológica, diga isso. Você sabe o que quer dizer ordem cronológica? Ordem cronológica, você não tem um relógio? Se agora, que hora que é agora? Se agora é 20 horas e 19 minutos, então há 1 hora atrás era 19 horas e 19 minutos. Cronológica, cronos, tempo, cronologia, ordem cronológica. Se agora é 20, depois vai ser 21, e depois 22, e depois 23. Ora, se era Malaquias, foi para Mateus, Jesus nasceu, aí Jesus morreu, passou em Marcos, passou em Lucas, passou em João, e em Atos começou a igreja. Em Atos capítulo 9, Jesus aparece a Paulo. O que é isso aí? Diga,
Ordem cronológica, diga isso. Quem está entendendo? O que eu estou querendo? Alô, eu não. O que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que a igreja de Cristo, nós, os crentes no mundo, que a igreja de Cristo não é uma denominação. Alô. A igreja de Cristo não é uma denominação A, B, C, D, F, G, H. A igreja de Cristo são homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus. Homens que receberam Jesus como Senhor, comprados pelo sangue, reconciliados com Deus em Cristo. Essa é a igreja. A igreja de Cristo não é uma denominação. Se a igreja de Cristo, hoje, viver firmada em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, ela está saindo da ordem cronológica. Por quê? Alô, presta atenção. Porque nós estamos no século 21. Nós estamos em 2019, abril de 2019, século 21. Como é que eu vou viver lá em Mateus, onde Jesus estava nascendo, se ele já morreu, já ressuscitou, já revelou a graça? Como é que eu vou voltar lá em Mateus? Levanta a mão quem está entendendo. Esse é um dos erros teológicos da igreja na terra. Já debaixo da graça, mas voltando na lei. Já debaixo do Novo Testamento, mas voltando no Velho. Já muito tempo depois de Atos, mas voltando em Mateus. Aí não tem como, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos de novo. Levante um dedo. Diga, Jesus nasceu. Diga, Jesus morreu. Diga, Jesus ressuscitou. Diga, Jesus subiu aos céus. Para aí. Depois que ele subiu aos céus, ó, o próximo é o quê? Jesus apareceu a Paulo. Olhem para mim, olhem para mim. Ó, Jesus nasceu. Eu estou falando de Mateus 1. Jesus morreu. Eu estou falando de Mateus 27, lá para o final. Que ele morre e tal. Jesus ressuscitou. Aí você vai encontrar isso no final de Mateus, no final de Lucas, final de Marcos, final de João. Você vai achar que ele ressuscitou. Jesus subiu aos céus. Atos 1. Já não é mais Mateus, porque em Mateus ele estava nascendo. Ele nasceu, morreu, ressuscitou e agora subiu aos céus. Esquece Mateus. Nós estamos andando para frente, ó. Esquece Mateus. Ele subiu aos céus. Passa mais um tempo, ele aparece a Paulo. Esquece Mateus, irmão. Aí já é Atos 9. Já não é mais discípulos, é a igreja. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, eram discípulos. De Atos para frente, igreja. Isso é cronologia, não pode mudar isso aí. Aí a igreja hoje, no século 21, está lá firmada em Mateus e em Marcos. Está retardada a igreja. Quem está me entendendo? Alô, a mente dos crentes estão retardada. A mente de todos os crentes. Sem exceção. Dá um sinal quem está entendendo. Você nunca ouviu essa frase porque eu nunca falei. A mente dos crentes, dos evangélicos na terra, em geral, não salva ninguém. Tá? Não salva ninguém, nem pentecostal, nem batista, nem assembleia, não salva ninguém. Tem pior, tipo universal, mundial, esse é pior ainda. Tem pior. Mas a mente dos evangélicos é uma mente retardada, cronologicamente falando. Por quê? Porque nós estamos no século 21 e eles estão firmados lá em Mateus ainda. Era para estar no mínimo em Atos. Já estaria errado. Por que errado? Porque nós estamos muito na frente de Atos. Atos ficou 2000 anos atrás. Nós estamos no século 21. A igreja já cresceu. A igreja já evoluiu. Quem está entendendo? Por isso Hebreus 6. Abre aí. Por isso Paulo disse Hebreus 6. A mente dos crentes evangélicos tradicionais que não conhecem a graça, não entendem a graça, não conhecem o apostolado, é uma mente retardada. Estão vivendo hoje pensando no ontem, firmado no ontem, quando era para ter evoluído, andado para frente. Por isso Hebreus 6, verso 1. Veja Hebreus 6, verso 1, o que Paulo diz. Naquele tempo, hein? Se naquele tempo Paulo disse isso, você imagina hoje, que já passou mais de 2000 anos. Hebreus 6:1, pelo que? Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo.
Deixar, tem que deixar. Se há 2000 anos atrás Paulo disse que tinha que deixar, você imagina hoje, em 2019, século 21. A Igreja Batista, a Quadrangular, a Pentecostal Unida. Imagina todo o povo evangélico. Como que está atrasado. Você está me entendendo, estou falando? Quem está me entendendo? Alô? Você imagina como que o povo está atrasado? Alô? Há 2000 anos atrás, Paulo disse que tinha que deixar. E até hoje não deixaram. Quem está entendendo? Levanta a mão quem está entendendo. Alô? Porque Hebreus 6 não foi escrito hoje de manhã. Para você deixar agora à noite. Pastor, Hebreus capítulo 6 não foi escrito hoje de manhã. Para você deixar agora à noite por causa dessa pregação. Hebreus 6 está escrito há mais de 2000 anos. Foi dito isso. A mente está ou não está retardada? O evangélico tradicional está ou não está atrasado da realidade diante de Deus? Não está atrasado? Quem está entendendo? Está só um pouquinho atrasado? Muito, irmão, não dá nem para contar. Não dá nem para fazer as coisas. Por isso que os crentes não entendem nada. O crente nasce, cresce, se gloria que tem 30 anos de igreja, que é evangélico há 50 anos, mas nasce, cresce e morre e não entende nada, porque o pastor dele não entende, o bispo não entende, o pregador não entende, então eles também não entendem. Nasce, cresce e morre sem entender, porque estão todos retardados, estão atrasados aqui, ó. Porque a Bíblia tem uma ordem cronológica. Eu estou em 2019, século 21, eu não posso estar firmado em Mateus. Quem estava firmado em Mateus, era Marcos, era Tiago, era Tadeu, lá com Jesus de Nazaré. Ele já nasceu, ele já cresceu, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já foi para o céu, já revelou a graça para Paulo, e a igreja até hoje não sabe de nada. Está atrasado ou não está? O negócio está feio no sistema. Quem é que está entendendo mesmo que eu estou falando aqui? O negócio está feio no sistema. Você que está numa igreja evangélica aí, você está achando que está legal, que está gostoso, você chegou agora. Eu estou me sentindo tão bem, eu fui visitar uma igreja evangélica domingo, o louvor gostoso, me senti tão bem. É que você está na emoção. Romanos 12, culto racional, você está na emoção ainda. Não conhece a realidade, ó. Que o pastor onde você foi também não conhece. Aí cumpre o que Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. E é o que vai acontecer com você. Você foi na igreja evangélica agora? Está fresquinho, você foi domingo passado? Você se sentiu bem? Você vai ser a próxima vítima. Você vai ser, eu fui. Quando eu cheguei lá, que gostoso domingo, que culto gostoso, me senti tão bem a primeira vez, a segunda, a terceira, depois comecei a ficar vazio, não tinha pregação, não tinha ensino, e o pior, não tinha revelação, uma coisa insossa, insípida, pregação sem sabor, sem fundamento, não traz gozo, não traz alegria, não preenche. Ontem eu estava falando com o irmão do Maranhão, o irmão está dando pulo desse tamanho. Pastor, que alegria! Eu estou sentindo uma alegria, estou sentindo um gozo, porque ele recebeu a graça. Coisa que o sistema não dá para ninguém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí não tem como mesmo, irmão. Estou cansado de ver batista velho, pentecostal velho, assembleiano velho, triste, vazio, católico vazio, presbiteriano vazio, e por aí vai, a lista é grande, todos estão vazios. Por quê? Porque estão fora do tempo. A Bíblia tem uma ordem cronológica. Você não pode estar firmado em Mateus, irmão. Por quê? Diga, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi para os céus. Olha aí, Hebreus 6, verso 1. Olha aí.
Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Pastor, tem que deixar? É o que está escrito, tem que deixar. E depois que eu deixar, o que tem que fazer? Hebreus 6:1. Prossigamos para a perfeição. Esse é o problema da igreja evangélica tradicional. Não deixou os ensinos de Jesus de Nazaré, que era para os judeus, que é o evangelho da circuncisão. Eles não deixaram ainda. Olha como estão atrasados, hein? Século 21 não deixaram ainda. E o segundo erro, não prosseguiram para a perfeição, aqui ó, do entendimento. Estão parados lá em Marcos 16, estão parados lá em Mateus 28. Quando Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi revelado o evangelho da incircuncisão, Paulo já apareceu, Paulo já morreu, Paulo já foi para o céu, e eles estão parados ainda em Marcos 16. Nem Pedro ficou parado em Marcos 16, porque o Pedro foi ter com Paulo e entendeu a graça. O Pedro deixou o Marcos 16, deixou o Mateus 28 e prosseguiu para a perfeição. Nem Pedro, e vocês estão pior que Pedro, porque até o Pedro já morreu faz tempo, e vocês estão lá em Marcos 16 ainda. Quem está entendendo? Hebreus 6:1. Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Terceiro, primeiro tem que deixar os ensinos da lei, os rudimentos, as obras mortas, tem que deixar. É o que diz Hebreus 6:1. Segundo, tem que prosseguir para a perfeição. Aqui ó, crescer no entendimento aqui ó. Antes era, agora não é mais. Tem que prosseguir para a perfeição. Terceiro, mais importante, não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Como que é nos cultos das igrejas? Todo domingo a pessoa tem que ir lá confessar seus pecados. A igreja católica não é assim? E evangélica também é. Vem aqui confessar seus pecados. Você não pode tomar santa ceia que está em pecado. Então a pessoa fica naquela roda, né? Naquele círculo vicioso que não acaba nunca. Confessou o pecado ontem, hoje apareceu outro pecado, tem que confessar de novo. Confessou o pecado semana passada, confessou o pecado do mês passado, e fica confessando o pecado, e fazendo aliança com Deus, e renovando o voto, renovando a aliança, e fica patinando, não sai do lugar. Não é? Você que está em pecado, vem aqui na frente. Aí vai na frente, e ora, e chora, e faz de tudo. Ufa, agora estou legal. Passa uma semana, ele está lá de novo. O pastor faz apelo, ele está lá de novo. A Universal não é assim? A Mundial não é assim? Do Soares não é assim? A Assembleia não é assim? A Batista não é assim? Quadrangular não é assim? Todas são assim. E faz o apelo, o pecador vai na frente e ora por ele. Aí ele vai embora. Passa uma semana, faz o apelo, está ele de novo lá na frente. Aí ora por ele, passa 2 semanas, faz o apelo, está ele de novo lá. Não tem coisa errada nisso aí, irmão? O que está errado? Olha os 3 verbos. Hebreus 6. É que não deixou, não prosseguiu e ainda continua lançando o fundamento de obras mortas que não tem nenhum valor. Ao invés de prosseguir para a perfeição do entendimento, fica patinando na lama. O crente nunca deixa de ser pecador. O crente já está na igreja há 30 anos, não tem certeza da salvação. Porque se Jesus voltar, ele pode ficar, mesmo batizado, mesmo tomando ceia, mesmo membro da igreja, tudo certinho, mas ele pode ficar se Jesus voltar. Então, aqui ó, não prossegue para a perfeição. É um crente retardado mental, aqui ó, na mente. Parece forte a palavra, né? Mas é, infelizmente, uma realidade. Quem está entendendo? Tenho mais 5 minutinhos? Vou continuar na segunda parte, tá? Vou ter que continuar na segunda parte que não vai dar. O tema de hoje, diga comigo, onde começa o Novo Testamento? Levante um dedo e diga, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, Jesus apareceu a Paulo. 1 Coríntios 3, agora sim. Abre aí, sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. Jesus apareceu a Paulo, porque ninguém sabia. Você vai ler o livro de Atos, está cheio de batismo, não está?
Aí os crentes não entendem. Pastor, você fala que não tem que batizar, mas lá em Atos, Filipe, irmão, você não saiu de Atos ainda. Nós já estamos no século 21, você está em Atos ainda. Está me entendendo? As pessoas me ligam, mandam uma mensagem. Você fala de não sei o quê, mas aqui em Atos, irmão, nós não estamos mais em Atos, irmão. Jesus já nasceu, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Ele já subiu aos céus e Ele já revelou a graça a Paulo. Você não está vendo que lá em Atos ninguém conhecia a graça ainda? Então por que tinha batismo em Atos? Porque eles não conheciam a graça e o apostolado. Se é antes de Atos 9, porque não tinha sido revelado. Se é depois, Coríntios 9, fiz-me debaixo da lei, para quem estava debaixo da lei? Para ganhar ou estava debaixo da lei? Porque Paulo não podia chegar lá escorraçando todo mundo, igual eu vejo alguns fazendo aí, né? Condenando quem não crê igual, quem não entende o que ele entende. Paulo não fazia isso. 1 Coríntios 9, Paulo chegou ao ponto de fiz-me debaixo da lei para com quem estava debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Você acha que o apóstolo lá quer fazer isso? Você acha que ele quer ficar debaixo da lei para ganhar quem está debaixo da lei? Ele está condenando quem está debaixo da lei. Paulo não fez isso. Paulo disse, você é de meus imitadores. Quer dizer, não está imitando Paulo em nada, porque Paulo não condenou ninguém. Paulo não condenou quem não entendia a graça e o apostolado. Paulo não condenou, Paulo explicava, Paulo ensinava. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 3, eu tenho mais alguns minutinhos aí. Diga comigo, Jesus apareceu a Paulo. Vamos lá, 1 Coríntios 3. Agora começa a mudar a história. 1 Coríntios 3, verso 10. Agora começa a mudar a história. Coríntios 3, verso 10, Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça aqui quer dizer revelação. Em cima da palavra graça, escreva revelação. Tá? Então glória a Deus pela sua vida. Coríntios 3,10, segundo Paulo falando, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Segundo a graça de... E em Gálatas 1 ele provou que era revelação. Aqui em Coríntios 3,10 ele falou graça, mas em Gálatas 1 ele falou revelação, que é a mesma coisa. Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como o sábio construtor o fundamento. Para aí. Fundamento do que ele pôs, irmãos? Primeiro texto que eu li hoje, Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna velho e antiquado, perto está de desaparecer. Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Que fundamento do que ele pôs? Fundamento do quê? Diga bem forte, da nova aliança. Da nova aliança. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que fundamento que Paulo colocou, abençoado? Você acha que ele estava levantando um prédio na casa dele? Que fundamento que ele pôs? Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como o sábio construtor o fundamento. Diga comigo, escreva aí, diga, o fundamento é a sã doutrina da nova aliança. Diga, não mais a lei de Moisés e seus mandamentos e suas ordenanças. Mudou, abençoado. Dizendo nova aliança, mudou. Mas os crentes para eles não mudaram ainda. Eles estão lá firmados, lá em Reis. Naamã batizou, mergulhou 7 vezes, vamos mergulhar também. Não é assim as igrejas? Campanha de Naamã. Ele mergulhou, venha fazer o mergulho de Naamã. Aí passou esse dia na televisão, aquela pastora grandona, a mulher do Agenor Truque, ela, aquela grandona desse tamanho, mergulhou na piscina, tal, com uma criança no cangote. E você ganhou o que de mergulhar? Não ganhou nada, não mudou nada, você já era salvo, já nasceu salvo, abençoado. Por isso, Atos 17:30. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Tem uma irmã aqui na igreja, batizou 16 vezes. Você não acha que ela está mais salva que você, né?
Você batizou 20? Ah! Senão ia te dar um prêmio, já ia bater o recorde. 20? Então você batizou desde manhã até de noite, o dia inteiro ficou batizando? Para você ver. A mulher batizou 16 vezes. Você acha que ela é mais salva que a senhora? Ela... Então, para você... É porque Jesus vai ficando velho, né? Jesus fica velho, Deus fica caduco, aí você tem que batizar de novo, senão Deus esquece que você batizou, né? Não, porque, coitado de Deus, Deus é um velhinho caduco, então se você não renovar, Ele não lembra que você se batizou nas águas. Então de tempo em tempo você tem que batizar para ir lembrando Deus, senão Deus esquece que você batizou. Coitadinho, um velho caduco, né? Esse é o Deus dos evangélicos, que tem que ficar lembrando Deus, tem que ficar renovando. Uma coisa que Ele disse: está consumado. De uma vez para sempre, por todas. Para terminar, Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. O que eu estou fazendo aqui? Edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. E qual o fundamento que ele colocou? A nova aliança, a doutrina da nova... A nova aliança já estava estabelecida diante de Deus, diante dos anjos. Mas os homens não sabiam, não entendiam, e achavam que se não batizasse não ia ser salvo, achavam que se não batizasse não ia ser perdoado dos pecados. Não, tem que batizar. Atos capítulo 2, 38. Arrependei-vos, pois, e sede batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. É mesmo? É. Onde que é isso aí? Atos 2, 38. Mas Jesus já morreu, já ressuscitou. Ele já tinha morrido pelos pecados. Ele já tinha derramado o sangue na cruz pelos pecados. Mas o Pedro não entendia isso. O Pedro não sabia isso. O que Jesus fez? Diga bem forte: apareceu a Paulo e revelou a graça que é a sã doutrina, a doutrina para a igreja. Para terminar, o Senhor falou assim para Paulo, resumindo: ô Paulo, vai lá, fala para eles que agora na graça não é mais igual era na lei, hein? Paulo, fala para eles que a lei terminou quando eu morri na cruz. O fim da lei é Cristo. Fala para eles, a lei acabou. Quando eu morri, ressuscitei, acabou a lei. Eles estão firmados na lei, mas a lei não tem mais valor, Paulo. Avisa eles que não tem mais valor. Aí Paulo, Romanos 10, verso 4, foi lá e escreveu. Paulo fala para eles que esse batismo nas águas é desnecessário. Lembra eles que João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí Paulo, Coríntios 12, 13, todos fostes batizados em um só Espírito. Paulo lembra eles que, eles já foram perdoados. Lembra que Jeremias disse, dos seus pecados não me lembrarei. Lembra eles. Aí Paulo, Hebreus 10, 17. Glória a Deus. Eu vou continuar na segunda parte, tá? O tema de hoje, onde começa o Novo Testamento? Eu vou continuar na segunda parte. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Não estamos debaixo da lei. Já faz mais de 2000 anos que a terra, sabendo ou não, entendendo ou não, crendo ou não, concordando ou não, aceitando ou não, faz muito mais de 2000 anos que todos na terra estão debaixo da graça de Deus. Sabendo ou não, entendendo ou não, aceitando ou não, isso não muda. A forma como você crê não altera o que Deus já estabeleceu. Se você crê, amém. Se você não crê, não muda nada. Se você concorda, amém. Se você não concorda, não muda nada. O modo que você crê não altera o que Deus já estabeleceu. Porque Ele é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então eu vou continuar na segunda parte, mas quero falar uma coisa. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E debaixo da graça não é tudo de novo. É tudo novo. Graça e paz.